como que você conceituaria a ideia do carbono em floresta para uma pessoa leiga? Porque, querendo ou não, o carbono está em tudo. Tudo formado bem de verdade. carbono. Eu costumo dizer nas minhas aulas, nós somos carbono e ao carbono retornaremos. Tem aquela máxima, né, bíblica do pó, né? E nós, na verdade, esse pó é um elemento, né, da nossa constituição. E assim como as plantas têm cadeias carbônicas. Aliás, o ciclo do carbono é um dos principais ciclos biogeoquímicos do nosso sistema global, né, do nosso planeta. Então, a questão toda é que esse carbono pode estar na litosfera, nos combustíveis fósseis, nas rochas, etc. Pode estar na hidrosfera, nas águas. Pode estar também na biosfera, nas plantas, nos animais e assim por diante, e pode estar na atmosfera. E essa atmosfera é composta de gases de efeito estufa, são uma parte dos gases que compõem a atmosfera, dos quais alguns têm carbono, entre os quais o CO2, que é o dióxido de carbono, e também o metano, que é o CH4. E esses gases têm a propriedade térmica, digamos assim, eles têm o potencial de esquentar o planeta e nos aquecer. E isso é muito bom. Graças a isso, nós estamos aqui falando hoje nessa live. Caso contrário, a gente nem existia. Isso é muito bom, isso é positivo e necessário à vida. Porém, esse carbono, esse mesmo carbono que está na atmosfera e faz bem para nós, né, numa condição normal, ele também pode ser nocivo. Ele pode trazer alterações climáticas, principalmente pelas emissões humanas, antrópicas, pelos veículos, pelos lixos, né, resíduos, pela indústria, pela energia e também pelo desmatamento, pelas queimadas, pela agricultura, né, pela nossa área agrária. Então, em última instância, o carbono vem para o bem ou para o mal, depende do manejo que nós damos aos nossos recursos naturais, às nossas atividades. Então, o carbono, ele é um elemento que faz parte do CO2, dióxido de carbono, e também do metano, dois importantes gases de efeito estufa. Então, quando nós falamos em mercado de carbono, projetos de carbono, na verdade, nós estamos falando de projetos de gases de efeito estufa. Mas ficou esse rótulo, né? Projetos ou mercado de carbono. Legal, muito bom. E o carbono nocivo é aquele carbono que a gente tira, né, dos combustíveis fósseis e queima, né? Porque ele tem aquele ciclo rápido, né? Que é fotossíntese, respiração e tal. O problema é que o homem tira, né, aquela camada de carbono fossilizada, né, em reserva e joga na atmosfera. E é essa maior quantidade, né, de carbono na atmosfera que vai aquecimento global, e é aí que entra todas as discussões climáticas. Bem isso mesmo, é bem isso mesmo. Nós temos aí mais ou menos 2/3 das emissões antrópicas, ou seja, pela ação humana, pelas atividades humanas, decorrentes dos combustíveis fósseis, petróleo, gás, carvão. Mas nós temos que lembrar também que 25% aproximadamente das emissões são por atividades de desmatamento, degradação florestal, atividades do meio agrário, manejo de animais, né? Os ruminantes, né? Tem a fermentação entérica também. Sim. O animal, principalmente o ruminante, o gado em particular, né? Tem muitas emissões. Essas atividades, então, emitem gases de efeito estufa. Elas promovem o quê? É uma concentração mais elevada desses gases na atmosfera. Nós temos uma emissão que acumula historicamente 280 partes por milhão, né? E hoje nós estamos já falando de 419, 420 partes por milhão, segundo a NASA. Então, nós já elevamos por demais, né, as nossas emissões, e isso tem trazido mudanças no clima. Sim. O Brasil, embora ele tenha assim, a peculiaridade, claro, ele tem a maior floresta do mundo, ele também é um vilão nesse aspecto também, né? Porque, querendo ou não, ele gera muito desmatamento e tem o maior rebanho do mundo, um dos maiores rebanhos do mundo, né? Então, o metano. Então, o Brasil, ele é um grande emissor de carbono, sim, não é? É verdade. O Brasil é um dos campeões de emissões por desmatamento, degradação florestal, agricultura, atividades agropecuárias. Então, realmente, é bem importante a nossa emissão. Nós temos aí mais ou menos de 3 a 4% das emissões mundiais. Então, não é desprezível, o Brasil está entre os principais emissores. E é importante que nós demos a nossa contribuição no sentido de reduzir as nossas emissões e que nós possamos ter uma sociedade, né, mais equilibrada em termos do clima, em termos do equilíbrio, né? E as florestas, realmente, elas podem ser, tal qual o carbono, pode ser para o bem ou para o mal. Se nós manejarmos mal, desmatarmos, queimarmos, destruirmos a floresta, é inevitável que parte desse carbono vá para a atmosfera, aí agravando aquele índice de concentração de gases de efeito estufa. Então, é importante manter a floresta enquanto floresta, plantar florestas onde não tem florestas, né? E outras atividades de mitigação que podem ser desenvolvidas.